Bem-vindo a mais um episódio do Great Run. Hoje temos a honra de apresentar o Dr. Álvaro Hazuki, diretor médico da Prevent Senior, do Instituto Prevent Senior. Doutor Hazuki, gostaria de te perguntar como que o esporte e a medicina entraram na sua vida, né? Como que tudo isso faz parte da sua vida? Poxa, antes de tudo, obrigado pelo convite e desejo assim, um sucesso muito grande para vocês. Acho que vai ser super bacana essa plataforma de vocês. Obrigado. Contem comigo aí. Obrigado. Bom, a medicina, eu sou de Goiânia. Eu venho de uma cidade, né, que era pequena na época, mas meu pai jogava basquete. Meu pai era do interior de São Paulo e sempre jogou basquete. E o esporte eles sempre influenciaram. Em casa a gente sempre... Somos 4 irmãos, mas sempre teve uma influência muito grande, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Nadei muito tempo, quando pequeno. Meu pai estimulava. Depois eu fui para o judô. Fiquei anos no judô. Eu pratiquei judô também. Praticou? Puta esporte, eu acho super bacana. A disciplina do judô é legal. E até hoje eu acordo no primeiro toque do alarme por causa do meu sensei da época. Legal. Falou, nada de ficar apertando soneca. Tocou, levanta. É a disciplina. Né? E eu tenho isso até hoje. E quando eu mudei para São Paulo, eu vim fazer residência. Eu me formei em Goiânia e vim fazer residência aqui. Nos 2 primeiros anos de residência, sempre muito difícil fazer, né? O trabalho intenso. Mas eu voltei a nadar depois. E nadava. E a natação é sempre difícil porque tem horário marcado, né? Você não tem uma piscina acessível. Depois fui pedalar, mas quando viaja você não tem, né? Tinha que levar bike. Minha esposa me incentivou a correr. Então eu comecei a correr há pouco tempo. Eu comecei a correr mesmo em 2015, por aí, 2014, 2015, por um estímulo dela. Porque eu sentia dores no joelho. Então, o esporte sempre esteve presente, mas o running é algo mais recente mesmo. Comecei depois de velho. E a medicina, acho que foi uma paixão desde cedo. Sempre quis. E é engraçado que eu entrei para a medicina focando em cirurgia. E aí eu acabei fazendo cirurgia vascular, que é a área que eu estou até hoje. Legal. E adoro fazer o que eu faço. É uma bela história. E hoje nós vemos as pessoas, os atletas, relevando os exames. Acontece o que aconteceu semanas atrás, que teve um corredor que inventou no dia de fazer a maratona, teve um mal súbito e veio a falecer lá por volta do quilômetro 15. Por que o mal súbito? O que acontece da pessoa ter um mal súbito? E ele é evitável, o mal súbito? Sim, a maioria das mortes súbitas elas são causadas por problemas cardíacos e são detectáveis, né? Então, fazer exames, né, parece brincadeira, mas quando você está numa assessoria, eles pedem, né, e mesmo algumas provas no exterior, elas exigem um atestado médico. Sabe? A maioria das pessoas arruma um amigo para dar o atestado, mas isso é fundamental, sabe? Você correr ou fazer uma atividade sem uma avaliação. Volta e meia a gente vê no próprio futebol, né? Acontecer em campo. Negligenciar muito a saúde. As pessoas negligenciam mesmo, sabe? Então é importante um exame periódico. É congênito? A maioria existem problemas congênitos, mas existem algumas lesões que se desenvolvem mesmo, né? O problema cardíaco é a causa básica disso tudo. E as arritmias às vezes aparecem, né? Ou existem algumas hipertrofias de ventrículo e são desencadeadas com esforço, né? Então, no dia a dia você não sente nada, mas na hora que você vai fazer um esforço, e esse caso da maratona é emblemático, né? Porque a maratona não aceita desaforo, né? Ela não errou. É uma prova que... Que tipo de exame básico o senhor recomenda? Um pacote básico, vamos dizer, para quem não tem um plano, para quem tem um pouco de dificuldade de ter acesso a médicos, qual o pacote básico que o senhor...
Olha, é sempre importante os exames de sangue mais básicos, né? Um hemograma, ureia creatinina para ver o rim como Está estão. baratíssimo hoje. O hemograma hoje completo sai R$16. Né? E você tem tanta informação ali, parece que não, mas tem tanta informação no hemograma. Um eletro mais um ecocardiograma é fundamental para ver o funcionamento das câmaras cardíacas, porque o ecocardiograma ele avalia a morfologia e a funcionalidade. E um teste ergométrico. Sabe? Eu acho que isso, para quem vai fazer atividade. Por que o teste ergométrico? Porque ele te põe para correr ou te põe para andar rápido, ele inclina e ele simula um estresse. Então, é um teste que a gente chama de teste provocativo. Ou seja, ele te provoca o estresse físico, te provoca alterações de pressão e pode desencadear. Então, você vê alterações de eletro durante esse exame que predizem um problema. Então, eu acho que esse é um teste fundamental. E aí, a hora que você quer ter performance, aí você vai para o outro, que é o ergospiro. Né? Que aí é uma linha, mas aí já é para quem quer a performance e se avaliar melhor. Tá, perfeito. A terceira pergunta seria sobre lesão. Quais são as lesões mais recorrentes entre os corredores e por quê? Eu acho que, assim, estatisticamente, quando você olha, 75% das lesões dos corredores acontece abaixo do joelho. Certo. Se você olhar, joelho, canelite, tornozelo, né? Faceite plantar. Existem 2 fatores que precisam ser respeitados. Volume e mecânica. Certo. Né? Se você olhar a maioria dos atletas e dos amadores, principalmente, algum dos 2 pontos eles não respeitaram para ter lesão. E o principal é volume, na maioria das vezes. Sabe? A pessoa quer... você tem que respeitar o processo, você tem que ir aumentando, sabe? Fazendo um incremento de volume bem gradual, semanal, porque se você passa do aceitável, você vai lesar. E a recuperação também deve ser fundamental, né? A gente estava falando no começo, né, o melhor recovery hoje e o mais barato é o sono. É o sono. Né? Além disso, o fortalecimento, você precisa fortalecer, quem corre precisa ter um fortalecimento. E assim, não adianta correr todo dia, porque você precisa descansar. Sim. Se você não corre todo dia, o risco é grande de uma lesão. A gente está falando de volume de novo, né? E estamos falando também a longo prazo também. Na verdade, as pessoas pensam só agora, nessa temporada. E assim, você vê algumas explosões. Não, eu quero chegar ali, quero chegar rápido. Não precisa chegar rápido. Né? Vai gradualmente e você vai adquirir velocidade ao longo do tempo. Sabe? Nesse longo do tempo que eu estou no meio da corrida, quase 3 décadas que vai fazer ano que vem, eu vi muita gente chegar e ir embora. Vamos dizer, ela vem com um fogo de palha, eu vou conseguir, vou fazer quebrar recorde, vou dar o meu melhor. É tanto empenho e chega com tanta vontade ao pote d'água que com poucos simplesmente a pessoa sobe. Você quer e às vezes você perde, né, a chance, uma oportunidade. Você tem 29 anos de corrida. De corrida. Quantas vezes você se machucou? Respeitando o processo? Uma vez. Isso. Eu tive uma fratura de trás porque eu forcei. Eu fiz o Nike 600. Fomos 3 dias de São Paulo ao Rio. E eu era o corredor X, eu era o corredor coringa da equipe imprensa. Porque a equipe imprensa era sempre a lanterninha, né? E eu era o segundo mais rápido da equipe. Então eu pegava de 3 a 4 trechos por dia. Eu dava de trecho de 6 a 8 quilômetros. Só que era socando a bota na Rio Santos, né? Tudo bem, fizemos lá os 3 quilômetros, normal. Uma semana depois eu tinha que correr a maratona de Atenas. Fui para Atenas, corri, normal, tal. Quando eu cheguei no outro dia, eu tinha ido para o Egito,
Fiquei num resort lindo e tal. Falei, vou dar uma corridinha. Mas na hora que eu coloquei o pé no chão, eu falei, o que é isso aqui? Aí, sentiu. quando eu fui, eu falei, fratura pro estresse, vai ficar 6 meses parado. Eu fiquei 6 meses parado, 6 meses. Eu não fiquei 5, fiquei 6. Eu consegui, mas foi só essa única lesão. Pois é, volume, né? Provavelmente, intensidade e volume aí aumentado. E tem muita gente que se lesa e depois não volta. Perde o pique. Então, aproveitando isso, quais são os principais cuidados que o corredor ele tem que tomar? Então, para que esse pacote, além dos exames, quais são os cuidados que ele tem que ter antes de calçar o tênis e sair para correr? A gente falou já de alguns aqui, né? Sim, Acho que os exames são fundamentais, né? Acompanhamento profissional? Um acompanhamento, eu acho que, sabe, a primeira maratona, eu vou falar uma coisa aqui, eu já falei para o Marcos Paulo, né, que eu treino na MPR, mas eu já falei para ele uma vez, que a minha primeira maratona, quando eu fiz da Disney. Nossa, que legal. Fui com as crianças e tal. Que legal. E eu treinava sozinho, sabe? E eu achava que eu sabia treinar, roubava planilha de amigo. E assim, fiz um tempo ruim, mas aquilo, né, ver na linha de chegada, minha família ali, né, minhas filhas pequenas, minha esposa me esperando, aquilo é algo que me eu pegou. Quero viver, doutor. É algo que eu quero viver. Aquilo me pegou, sabe? Eu falei, nossa, eu quero fazer isso melhor, agora eu quero fazer direito. E aí eu fui procurar a MPR, aí eu fui procurar uma assessoria, porque eu acho que isso é fundamental. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu corri menos vezes, eu passei a correr menos, mas correndo dentro de uma estratégia, dentro de uma orientação profissional. E assim, eu fiz em janeiro, outubro eu já fui sorteado, eu fui sorteado e em outubro eu fui para Chicago. Então eu saí, né, de uma... E assim, eu melhorei quase 40 minutos no meu tempo. Perfeito. Só entrando num processo com profissionais. A minha história foi a mesma coisa ao mesmo tempo. Você sabe que eu corro segunda, na verdade, eu fiz em 3h37, até segunda eu não tinha acompanhamento. E eu comecei a treinar com o Branca, e eu ganhei 40 minutos, do tempo de uma para outra. Tempo de um ano? Tempo de 6 meses. 6 meses. Né? Eu entrei na assessoria em março e fui correr em outubro. Que legal. Então, eu acho que isso é fundamental, sabe? Respeitar o processo. Uma outra coisa que eu acho super importante, gostar desse processo. Eu adoro treinar. Eu acho que assim, ter uma meta importante, sabe? Eu vou pôr meu número no peito ali, mas gostar desse processo, sabe? E curtir os treinos, eu acho fundamental. Fortalecimento, eu acho que é fundamental. Isso melhora a performance, isso evita lesões. Então, eu acho que fazer um fortalecimento, seja um funcional, seja uma musculação, eu acho importante. E aquilo, avaliar a mecânica, sabe? Eu acho... eu tive com 2 fisioterapeutas muito bons que trabalham com mecânica de corrida e também melhorou minha performance depois que eu mexi na minha mecânica. E a questão da fisioterapia preventiva, né? A massagem também ela é muito importante também, a massagem. Como que tu vê a massagem? Porque a massagem, dizem que a massagem boa é a que dói, né? Como que o senhor vê a massagem? Liberação miofascial, nutrição também. Nutrição é fundamental. Né? Eu vou voltar para a massagem, mas assim, a nutrição é fundamental, sabe? Se você não se alimentar adequadamente, porque a alimentação, além de tudo, além de energia para a prova, além de energia para você performar, ela serve de recovery. Né? Porque quem vai repor toda essa musculatura, toda essa lesão muscular que você fez, é uma nutrição adequada. A liberação eu acho legal, eu acho bom, aquela hora que você está com a perna cansada, está com a perna dura, né? Fazer uma liberação é bacana. Agora, eu faço eu gosto de fisioterapeuta, mas também um bom massagista que conheça, que saiba, também funciona. Né? E, na verdade, o músculo não sabe se está usando a pistola, se está usando o dedo, mas é doído, né?
Tá. Ia dói mesmo. Dói. É. E falando em performance e não performance, quais existem diferenças entre uma lesão do corredor amador e do corredor profissional? Assim, tem alguma estatística, pelo que o senhor conheceu trabalhando com profissionais e amadores, existe essa diferença? Ou seja, profissional se lesiona também? Também, mas eu acho que eles se cuidam mais, né? Eles respeitam mais os processos, eles têm uma assistência maior e eles são profissionais, né? Tá. Então, uma vez conversando com um deles, né, o Marilson, ele falou assim, poxa, é incrível ver os amadores correndo, porque além de treinar, vocês trabalham, né? Sim. E o meu trabalho é a corrida. Então, eles correm mais vezes, mas eles têm aí o recovery, eles têm o descanso, eles se alimentam adequadamente para aquilo. Tem até um documentário agora no Prime Video que é super bacana sobre a nutricionista que acompanha uma equipe no Tour de France. Nossa, que legal. Cara, é incrível. Aí você entende a importância da nutrição em tudo isso. Mas eles têm ali, né, uma equipe de assistência, né? Então, as lesões são as mesmas, mas numa frequência muito menor. Menor. Eu conhecia uma pessoa que se falava, tem que dar 10 tiros. O aluno falava no 8, eu não aguento mais, ele falou, tem que dar 10 tiros. Quer dizer, então, precisa também, é isso que falou, precisa ter o que te entenda você. Porque cada corredor é um ser diferente do outro, né? Você vê um exemplo assim, típico é o regenerativo. Né? Aí você faz o longo, aí não, depois tem o regenerativo. Cara, regenerativo é lento mesmo. Né? Para você tirar o ácido lático ali, aí você vê um monte de gente pondo força no regenerativo. Né? Ele deixa de ser regenerativo. Né? Você está fazendo outro treino ali, mais intenso, e você acaba correndo riscos. Né? Então, talvez um pouco de ser afoito mesmo, né? O amador quer ser afoito e desrespeita muitas vezes o que tem que ser feito. As redes sociais, eu acho que hoje em dia ela também mexe um pouco com a cabeça das pessoas, não? Porque eu vejo as pessoas hoje treinando no Ibira como se estivesse competindo. É incrível. Os caras falam, nossa, estão voando. Sim, e não é de treino de tiro. Você vê que não é tiro, é uma rodagem. Tem muita gente hoje correndo bem. E isso também é uma coisa que cresceu bastante. Antes você via só o que a gente chamava... A gente tinha uma designação nos anos 90 que era o corredor de elite e o corredor de ponta. O corredor de ponta não é o elite, mas também não é o amador. Ele é um corredor muito forte aí, que faz 1,20 para meia, vamos dizer, faz 2,40. No Marcos Paulo temos vários casos de corredor de ponta, né? Nossa, tem, assim, são espelhos, né? A gente olha para esses caras. 2,45, 2,40, né? E isso o cara tem que poder, né? Tem que ter o Tem que ter o grit, né? Tem que nascer para aquilo, né? Tem que ser o grit. Bom, Razuki, o Gabriel estava muito curioso sobre a sua história como corredor. Como corredor. Eu quero saber agora do Dr. Hazuki como maratonista corredor. Fiquei sabendo que você já fez as Six Majors, fez Valência também, se eu não me engano agora. Conte um pouco para nós aí da sua história no running. Quantas maratonas você já fez? Pace record? Já sabemos de Disney, né? Legal. Eu adoro correr, né? Como eu te falei, eu gosto de treinar. E eu faço muito um paralelo, né, do meu dia a dia na maratona, porque eu gosto muito, eu sou muito dedicado ao que eu faço. Eu sou muito focado e a disciplina não é difícil para mim, sabe? Eu sempre fui disciplinado, talvez do judô lá atrás. A profissão ajuda também, né? E a profissão precisa, né, de uma disciplina. E o dia a dia é assim também, né? Então, eu conheci as Majors, a história das Majors, quando eu fui para Chicago, que foi, depois da Disney, foi a minha segunda maratona, né? E lá
as pessoas passando, tinha um stand, eu falei, mas o que é isso? Nossa, e essa medalha, né? De onde vem a medalha que mostra as cidades todas? Normalmente eu falei, poxa, eu quero fazer isso aqui. Eu quero conquistar. E aí, de novo, né, Gabriel, você entra... eu acho que a gente tem que ter metas esticadas, metas, sabe, lá na frente, mas a vida é feita de pequenas metas. Então, né, as minhas metas eram, eu vou fazer uma, depois eu vou fazer outra, e o meu foco era sempre a próxima maratona. Mas a minha meta esticada era chegar lá na frente e conseguir pegar essa medalha das 6. Incrível. E aí foram... tem várias histórias, né? No Japão eu levei minha família de novo. Japão é sensacional, eu conheci, eu fui correr o Monte Fuji lá. Foi? Foi. Nossa, e ali... E o Monte Fuji é um... Né? É um mito para eles. É um mito. E diz que todo japonês tem que subir o Monte Fuji um dia, né? Quanto tempo durou toda essa maratona até os Six Majors? E quantos anos você tinha ali na maratona da Disney e depois... Como eu falei, eu comecei a correr mais velho, né? 2016 eu tinha 48 anos. Certo. E aí eu fechei em 2022, fechei ano passado. Boston, peguei a medalha das Majors lá. E é interessante que foi a única prova que a minha esposa não foi. E as outras todas ela me acompanhou, e ela me encontrava em vários trechos. Na cereja do bolo. da corrida, e na cereja do bolo a gente teve, né, acabou não coincidindo de poder. E é engraçado, porque assim, todas as comemorações eram com ela, né? E essa hora que eu peguei a medalha que eu tanto queria, né? Cheguei na minha grande meta, ela não estava lá. Mas deu para comemorar da mesma forma, a gente se falou. Mas agora, a última fiz Paris, foi a minha 13ª. Incrível. E estou me preparando agora para a 14ª já estou no ciclo. Qual que vai ser? De Buenos Aires. Buenos Aires. Sim, Buenos Aires foi minha terceira. Foi minha terceira, é muito boa. E aqui do lado, né? A gente também... Então, essa é uma pergunta. Vou te dizer, eu adoro Major. Se eu pudesse ser 5 Majors, né? Fazer 5 vezes a mandala, eu faria, óbvio. Mas tem muitas outras provas no mundo, porque o que as pessoas não sabem é do selo da federação, né? Que é selo ouro, Valência selo ouro. Então, há diferenças, você sentiu diferenças em organização. Por exemplo, uma Valência vale tanto quanto uma Nova York. Vamos tirar a aura de que Nova York representa, mas digo, como organização, o que você sentiu assim, entre as provas? Uma Major e uma não Major ouro, como Valência? Valência é uma prova super bacana, uma cidade plana. Bom, se eu não me engano, o segundo melhor tempo é de Valência, né? Foi. Tem um tempo muito bom. É uma prova para fazer tempo, é uma prova para fazer índice para quem quer ir para Boston, né? Que aí é quase, né, o grande lugar para o maratonista chegar, né? Mas Valência tem uma organização bacana, as feiras são menores, o público na rua é menor, mas assim, tem bandas tocando o trajeto inteiro, tem pessoas curtindo o trajeto todo. A cidade é linda, a cidade é plana. Em termos de organização, não deixa nada a desejar. Você tem alimentação no trajeto, tem hidratação super bacana a cada 5 quilômetros. Então, não falta nada. Não falta absolutamente nada. É uma cidade linda. A largada é legal. E Paris, né? Eu acabei de fazer Paris. 51 mil pessoas terminaram Paris. Então, Paris é uma Major. Qual onda que você saiu? Você lembra? Porque são várias ondas, né? São várias ondas, e a mesma onda, eles fragmentam a mesma onda. Então, ali o começo tem algumas ruas estreitas, né? Mas eles vão soltando tão aos poucos que você não sente uma muvuca tão grande, não. Talvez um pouco também da educação, né? Eu não sei, eu acho que uma largada de uma São Silvestre, antigamente a gente queria fazer tempo na São Silvestre. Então tinha que ficar
2h30 dentro do curral, às 5 horas da tarde, com o sol, na verdade, era horário de verão. Então você entrava 2h30 da tarde para largar 5, aquele sol escaldante. Nossa. Os caras urinando, os caras com a faixa, passava a Globo, e o pessoal dando tchau, aquele empurra. E nos Estados Unidos, Nova York, quando eu fui largar, o cara encostou em mim, ele, sorry, excuse me. Então, tem aquela coisa um pouquinho mais da cultura, né, também, né? São Silvestre é uma festa, né? Uma festa festiva pra caramba. Eu adoro São Silvestre. Eu gosto também. Mas você sabe, falando de educação, uma coisa que me marcou. Tóquio. Você pode correr olhando para cima, não tem um buraco na rua. Nossa. Zero. Assim, é um asfalto lisinho e ninguém joga nada no chão. Não tem um pacotinho, um sachêzinho de gel no chão, não tem um copo. Eles têm voluntários a prova inteira com luva e um saco. Nossa. E eles pegam da sua mão. Então, assim, qualquer outra prova no mundo que você vê as pessoas jogando, lá fica todo mundo... né? Ninguém tem coragem de fazer isso. Então, você entrega e a prova sai, se termina quase como uma prova limpa, sem nenhum lixo no chão. É incrível. O nosso querido Marcos Paulo, seu treinador, um amigo meu, eu gosto muito dele porque um dia eu caí e em 96 fiz meu primeiro treino de 30 na USP. E eu não sabia qual era a reação do meu corpo. E eu tinha que dar 3 tiros de 50 metros depois. Bom, eu fui dar o primeiro tiro de 50 metros, na terceira passada a perna dobrou e eu esborrachei no chão. E aí eu olhei, caí assim, de cara mesmo no chão. Eu olhei as meninas rindo de mim e tal, ninguém veio me ajudar. E aí, com um pouco, eu estava lá, já tinha me recuperado, com um pouco passou um carro, abriu o vidro, falou assim, você está bem? Era o Marcos Paulo perguntando se eu estava bem. Então, voltando falando do Marcos Paulo. O Marcos Paulo, nesses dias, postou exatamente isso, a quantidade de lixo que uma aluna dele recolheu no Ibirapuera. Sim. Era uma quantidade absurda de sachê, toma lá o sachê e joga com lixeira no Ibirapuera a cada 100 metros. Cada 100 metros. É o mínimo de civilidade, né? Que você precisa jogar o lixo fora. No Japão não tem lixo na rua, né? Você tem que levar, você é responsável pelo seu lixo. Então, o lixo que você produz é sua responsabilidade. Você não tem nem lixeiras na rua, porque teve um atentado uns anos atrás, numa lixeira eles tiraram tudo. Mas eu acho que a educação é o mínimo, né? E tá todo mundo lá para se divertir, todo mundo para treinar, né? E o parque que a gente gosta tanto, né? O cara chegou em mim e falou assim, na São Silvestre, e falou, olha aqui, eu com 3 medalhas. Ele não sabia que eu era jornalista de corrida, né? Que eu sabia das regras e tal. E ele falou, essa foi porque eu cheguei, essa foi porque eu ganhei o tal X tempo. Quer dizer, ele pegou 3 medalhas, ele não ganhou nada. Ele tinha pego, né? Quer dizer, ele veio contar, né? História de pescador, né? Vamos dizer. Eu chamo de história de corredor. É isso mesmo. Mas para finalizar, vamos falar um pouquinho só do futuro. Quais são as maratonas ainda que você quer correr, que você ainda deseja? O que dentro aí do calendário, até onde você vai? Eu acho que assim, a gente conversando muito, né, com o meu treinador, assim, eu treino na MPR, mas meu treinador é o Emerson, não é o Marcos Paulo, é o Emerson Gomes. Eu adoro correr, então minha meta é fazer pelo menos 2 por ano. Não é volume, é muita coisa. Mas assim, eu acho que é o que me estimula. Eu acho que é o que me faz. Eu já tenho, né? Estou em Buenos Aires, mas eu já estou esperando ansiosamente o sorteio de Londres, né? Que sai essa semana. Sim. Eu fiz 2 vezes Londres já. Legal. Roma deve ser maravilhoso, hein? Roma, maravilhoso. Amsterdã, eu tenho muita vontade de ir. Inclusive estava inscrito para Amsterdã e aí Roterdã também. A pandemia fechou. Frankfurt. Diz que Frankfurt é legal, né? Tem o Hamburgo. mundo. Eu quero correr várias, mas uma prova que eu tenho muita vontade de fazer ainda é o Cruze. Tá.
que aí é fora de rua, né? Fora, é uma outra preparação, mas é uma prova que eu tenho vontade. Tá. E aí, falando como médico, como até onde a gente pode correr? Como que é isso? Eu estou com vou fazer 58 anos. E até onde eu vou? Eu consigo ir? Como que a gente vai saber quando parar? Existe isso? Acho que o corpo fala, né? O corpo vai dando sinais pra gente. Mas a motivação é sempre, acho que o grande, né, incentivador de tudo. A gente falou muito do processo, mas eu acho que à medida que você vai respeitando isso, né, e ouvindo os sinais do corpo, né, você diminui seu ritmo, né, você não precisa... Poxa, a gente tem tantos exemplos aí, né, de, não sei, 200 maratonas, né? Tem um monte de gente que faz tanta prova, mas eu acho que é isso. Diminui o ritmo, sabe? Mantenha a constância e você vai correr sempre. Eu acho que a gente vai se protegendo das lesões. Tá. Eu gostaria de agradecer em nome do Gabriel, do Foi um prazer. A sua disponibilidade de vir nos visitar, essa ótima entrevista, uma aula para nós, e a gente espera correr junto com você, né? Sabe que a gente treina, né? Às vezes eu e o Álvaro se encontramos no Ibirapuera, damos uns abraços todos suados, né? Porque é o seguinte, tem umas coisas que corredor não tem esse negócio de, tô suado, não existe isso não existe corredor. isso, né? Pode me dar um abraço que tudo bem, eu também estou suado. É isso mesmo. Nós agradecemos demais o senhor. Foi um e prazer. desejamos muito sucesso nas corridas. Sim, nas corridas, na sua vida pessoal, profissional, e espero um dia poder correr ao seu lado uma maratona. Pode ser a Disney, não sei, qualquer uma aí, mas vai ser um prazer correr com você. Obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir correr no ritmo de vocês, né? Eu vejo o Hel, ele sempre me despacha você, então... Então vamos passar para ele aqui. Mas, de Eu novo... evoluir muito ainda, mas um dia eu chego nos seus pés. Imagina. Eu só tenho eu brinco, eu tenho um grande amigo que é sub-3, né? E a gente corre muito junto, mas eu brinco com ele, não, eu só tenho currículo, não tenho velocidade. Perfeito. Mas, de novo, muito sucesso para vocês, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, foi extremamente agradável, eu nem vi o tempo passar. Obrigado. Nós que agradecemos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Obrigado, doutor Álvaro Hazuki. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com o doutor aqui e até a próxima.